Olá, meus guerreiros, minhas guerreiras, sejam bem-vindos novamente. Hoje o vídeo está muito legal, o tema central já para adiantar, né? Esses capítulos do 7 até o 13, esses 7 capítulos vão trazer o tema central basicamente sobre as 10 pragas do Egito e tem muita coisa importante aí, muita parada espetacular, conhecimento profundo que a própria palavra ela tem para nos oferecer, tá bom? Então fica comigo até o final e bora pro vídeo. Então voltamos aqui para mais um dia cumprindo o desafio, né? Em busca do último versículo da Bíblia até o final do ano. Desde já, se inscreve no canal, compartilha o vídeo, curte, viu? Comenta, expõe suas ideias para a gente crescer junto. Lembrando que aqui o objetivo não é falar sobre o Rodolfo, sobre a vida do Rodolfo, ou sobre qualquer coisa do meu achismo, mas aquilo que está já revelado, escrito de vários autores, também, obviamente, sobre a própria palavra pura e verdadeira, e não o nome de fulano ou ciclano, mas o do Senhor Jesus através de toda a Bíblia, tá bom? Então vamos lá, tá preparado? É o seguinte, Êxodo capítulo 7, nós vamos continuar. E nesse momento a gente vai ver o Moisés, que é chamado para libertar o povo. Ele vai junto com o irmão Arão, os dois são levitas, tá? Da tribo de Levi. Deus vai usar esses dois homens para dar nome ao livro. Êxodo é saída. Então é um momento que está sendo preparado com grande força e poder e juízo de Deus a saída do povo de Israel do Egito. Povo esse que já estava no Egito há mais ou menos uns 430 anos, tá bom? Vai fazer 430, segundo a Bíblia, no momento que eles saem, tá? E desde já eu quero falar para vocês uma coisa interessante. Por exemplo, por que esses 30 anos? Lá atrás falou 400, aqui nós estamos vendo 430. Meu querido, isso aí é o famoso aproximadamente, provavelmente. A gente tem que ter muito respeito à questão das escrituras, tá? Não precisa inventar conjecturas para explicar coisas que são óbvias, tá? É aproximadamente ou mais ou menos 400 anos. Pode ser um pouquinho para mais, um pouquinho para menos. Aqui a gente vai ter um relato de 430, segundo a contagem do calendário judaico, 12 meses de 30 dias redondos. Um ano de 360 dias, sempre, tá? Então não é 30 anos a mais por causa dos principados e potestades, não, tá bom? A coisa é mais simples, beleza? Bom, mas apesar da simplicidade, hoje a gente vai falar muito sobre profundidade. O texto vai revelar muitas coisas profundas pra gente, tá bom? Vamos pro capítulo 7 para começar? Vamos lá, Êxodo capítulo 7. Nós temos então a partir do verso 3, tá bom? Do capítulo 7, assim: Eu, porém, farei o coração do faraó resistir, e embora multiplique meus sinais e maravilhas no Egito, ele não os ouvirá. Então porei a minha mão sobre o Egito, e com poderosos atos de juízo tirarei do Egito os meus exércitos, o meu povo, os israelitas. Veja que Deus chama o seu povo de meus exércitos, ok? Já vai meditando nisso, tá bom? Moisés, verso 7 agora. Moisés tinha 80 anos de idade e Arão 83. Para a gente entender a questão da idade desses homens e como Deus ainda os usava, tá? Aqui a gente já tem homens vivendo pouquíssimo tempo, tá? E fica aí para nós. Quando é a hora de falar assim, estamos velhos demais, já chega, não aprendo mais não? Pela palavra, não importa a idade que alguém tenha, seja novo demais, seja velho demais, essa pessoa sempre pode aprender algo de Deus, se relacionar com Ele, sempre pode caminhar em avivamento, em profundidade, tá? Então não tem isso. Nós vemos homens idosos aqui no começo da obra, beleza? Bom, 83 anos quando falaram com o faraó. O faraó, porém, agora verso 11, mandou chamar os sábios e feiticeiros e também os magos do Egito.
fizeram a mesma coisa por meio das suas ciências ocultas. Que coisa? Vamos entender, que aí a gente lembra da história. No próximo versículo, no 12 do capítulo 7, cada um deles jogou ao chão uma vara e estas se transformaram em serpentes. Lembra? Deus havia falado para Moisés 3 sinais. Era assim: Moisés ia chegar e jogar a vara ia se transformar em serpente. Tinha o sinal da mão leprosa, isso servia também para o povo crer. E por último, a questão das águas do Nilo, tá? Se transformarem em sangue. Aqui a gente está vendo então o primeiro sinal sendo demonstrado diante de Faraó. Só que os ocultistas, tá? Os feiticeiros do Egito, eles fizeram aparentemente a mesma coisa. Mas o versículo 12 não acaba aí, ele acaba assim: mas a vara de Arão, ou seja, a vara de Moisés e Arão, que foi jogada ao chão e virou serpente, ela engoliu as outras serpentes, as outras varas que viraram serpente. A vara, ou cajado, ele é símbolo de autoridade. Então, por ser símbolo de autoridade, o que a gente está vendo aqui é que quem tem mais autoridade governa sobre aquele que ou tem menos ou simplesmente não tem nenhuma. Então, apesar de acontecer varas se transformando em serpente aqui e aqui também, a vara que foi lançada daqueles que representavam Deus e sua palavra suprimiu a autoridade, tá bom? Deus estava dando um trailer avisando o que ia acontecer com as divindades egípcias através dos juízos que estão para ser derramados, beleza? Então, ainda no capítulo 7, eu quero ler com vocês aqui o verso 15 em diante, tá bom? Diz assim: vá ao faraó de manhã, quando ele estiver indo às águas, espere-o na margem do rio para encontrá-lo e leve também a vara que se transformou em serpente. Vocês vão perceber um padrão aqui. Deus quer sempre simbolizar a autoridade. Então, tudo que for feito, os juízos sendo derramados no formato de pragas, tudo isso que for feito vai ser feito com a questão do gesto com a vara, porque a questão é mostrar qual é o Deus que tem autoridade e quais são os deuses falsos, que nem deuses são, entendeu? Então, vá com a vara, tá? Verso 16: diga-lhe, o Senhor, o Deus dos Hebreus, mandou-me dizer-lhe: deixe ir o meu povo para prestar-me culto no deserto. Vamos só recapitular aqui. Liberdade é querer e ter prazer em cultuar o Senhor, certo? Isso é liberdade. Liberdade geográfica, liberdade financeira para ir em qualquer restaurante, tal. A Bíblia não trabalha com essas ideias, tá? Liberdade, ela está condensada numa coisa só. Tanto é que, por exemplo, a liberdade geográfica, porque se você tem muito dinheiro, você vai desfrutar de não ser mais escravo do tempo, aquele papo furado de coach, sabe? De ter liberdade para ir comer com sua mulher onde você quiser, de poder viajar para onde você quiser, a hora que você quiser, porque isso é viver de verdade. A Bíblia não entende nada parecido com isso quando ela apresenta para o ser humano liberdade, tá? Por exemplo, 2 apóstolos estavam presos na prisão, né? E eles estavam numa cadeia, que é o símbolo maior de falta de liberdade, tá? Estavam numa cadeia, estavam algemados e estavam sob situação de tortura.
Esses homens, que não tinham aparentemente nenhum tipo de liberdade geográfica, esses homens cantavam louvores a Deus como homens livres, porque a liberdade verdadeira, ela acontece dentro. Ela não é o que o lado de fora diz, é como está por dentro. É liberdade naquilo que você é e não naquilo que você faz, ou onde você vai, ou que você compra, né? Acho importante falar isso para a gente poder tirar essa ideia que está se misturando ao Evangelho nos últimos dias e tem sido assim, de maneira muito sutil, mas como uma agulha fininha que vai na veia, é muito sutil. Aquilo que é injetado causa um transtorno gigantesco e desvia do verdadeiro propósito. Ah, Rodolfo, você está falando isso porque você não tem uma vida que você pode fazer o que você quiser, então você tá... Não, tá? E a gente tem prova disso, de muitos homens que têm as tais liberdades financeiras de tempo geográfico e não conseguem descobrir como ser felizes, não conseguem tapar seus vazios, não conseguem acordar um dia sem pensar em se matar, então, ou se matam, né? Então, o que é liberdade? Liberdade é, segundo a Bíblia, primeiro, se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres, né? Mas para quê? Para querer e ter prazer de cultuar o Senhor, certo? Bom, vamos seguir. Verso 17. Assim diz o Senhor: nisto você saberá que eu sou o Senhor. Com a vara que trago na minha mão ferirei as águas do Nilo e elas se transformarão em sangue. Eu acredito que aqui é sangue mesmo, tá bom? Ah, tem pessoas que vão defender que é uma alga, tal, que a água toda ficou vermelha, a oxigenação foi reduzida em situação de hipóxia e os peixes morreram, tal. Tudo bem, tá? Eu acredito que é sangue. Pode acreditar do jeito que você quiser, mas eu creio ser sangue. Tá escrito sangue, eu prefiro acreditar sangue, tá bom? Bom, e elas se transformarão em sangue. Verso 18 do capítulo 7. Os peixes do Nilo morrerão, o rio ficará cheirando mal, e os egípcios não suportarão beber das suas águas. Disse o Senhor a Moisés: diga a Arão que tome a sua vara e estenda a mão sobre as águas do Egito, dos rios, dos canais, dos açudes e de todos os reservatórios. Então repare bem que existia um complexo hidrográfico alimentado pelo Nilo. Não era só o Nilo que ia ser tocado com a vara, mas todos os reservatórios, fontes, tudo que tivesse de alguma maneira armazenamento e distribuição de água ia ser tocado também. A ideia era causar realmente uma catástrofe nessa área, tá bom? Haverá sangue por toda a terra do Egito, até nas vasilhas de madeira e nas vasilhas de pedra. Tudo que era água virou sangue. E aí a gente se pergunta o porquê. Primeiro, para a gente entender a questão da profundidade desse momento, dessa primeira praga, água em sangue, nós temos que lembrar daquilo que o faraó anterior, na época do nascimento de Moisés, havia decretado que as parteiras primeiro fizessem. Quando elas desobedeceram, todos os egípcios, entenda, nós temos uma nação em culpa, não um líder só, o faraó, tá? Nós temos uma nação em iniquidade. Então, todos os egípcios deveriam jogar as crianças israelitas do sexo masculino para se afogar no rio Nilo. E agora o que acontece com as águas do rio Nilo? Em outras palavras, Deus está dizendo: vocês não queriam sangue, então sangue eu vos dou. Quando a Bíblia diz que
eu sou o Senhor, minha é a vingança, isso não é à toa. Isso não é à toa. E sempre olhe para o Egito aqui também com a ideia de olhar para o juízo sobre o mundo que jaz no maligno, tá bom? Então, nós temos um Israel que está sendo vingado por aquele terrível tempo em que as crianças do sexo masculino haviam de ser jogadas no próprio Nilo. Ou seja, um rito, um genocídio, tá? E agora a gente está vendo um sangue voltando, digamos assim, entendeu? Só que a gente tem algumas divindades, e aí muito se fala, por exemplo, são 10 pragas, 10 divindades foram... eu tenho certeza que você já escutou alguma coisa em relação... Cada praga representava um deus e tal. Eu quero te dizer que tá certo, só que tá faltando. Na verdade, cada juízo desse em forma de praga atingiram a moral e a reputação de vários, quando eu digo vários, é muitos, então vamos mudar, muitos deuses, tá? Então nessa primeira, porque quando você tem, por exemplo, o Nilo, você já tem um complexo aí, você não tem um deus só, tá? Então você vai ter Khnum, vai ter Hapi, vai ter Sodpet, vai ter Satet, vai ter Atmerhit, que são todas divindades que estão envolvidas o quê? Com a preservação da vida dos peixes, com a fertilidade vinda das águas, com a questão da proteção e do cuidado com os pescadores, tá? Com a manutenção da vida na água, tá? Então todas essas divindades, quando o Nilo se torna sangue e simplesmente o Egito se vê numa crise instantânea de recursos, tá? Porque o Nilo é um grande recurso para a vida no Egito. Quando o Egito se vê nesse ponto, a primeira coisa a se fazer é chamar os magos, você vai ver no texto, os feiticeiros, para que eles reproduzissem algo próximo àquilo que foi. E eles conseguem fazer, tá? Pegam água e aquilo se transforma em sangue. O problema é que a questão de fazer isso era testar se os deuses que não conseguiam fazer nada realmente estavam invalidados. E a resposta parecia que sim para os egípcios. Vocês vão entender que Faraó ele vai sempre ficando obstinado na sua resistência. Mas o governo dele, o povo que ele governa, vai entrando em ruptura por causa da crise. E a própria imagem dos seus deuses passa a ser questionada. Então agora nós temos vários deuses que eram muito buscados e esses deuses não conseguem reverter a situação. Como a Bíblia diz, o que é o ídolo? O ídolo é nada. Você já viu esse versículo? É exatamente isso. Então, se havia alguma entidade demoníaca por trás de algum desses deuses da mitologia egípcia, essa entidade estava completamente impotente diante da poderosa mão de Deus, porque é assim, tá? E sempre será, certo? Basta Deus. Então, nessa lapada do Nilo, mais ou menos já 5 deuses, no mínimo, já estavam já em xeque, em questionamento, em dúvida. E aí, não vai acontecer nada, né? Então a gente vê Deus devolvendo o sangue. É uma vingança e um juízo sobre deuses falsos. Vou repetir, deuses falsos. Só Yahweh, só Yahvé, só o Senhor, só Jesus, só o Espírito Santo é Deus.
mas nada é Deus. Isso é ser cristão, entendeu? Então, nós vamos para o Êxodo capítulo 8, tá? No Êxodo capítulo 8, vamos ler do verso 1 ao 15, porque a gente vai ver agora a segunda praga, a praga das rãs, tá? E parece assim que não tem nada a ver, mas será? Nós vamos verificar isso daqui. Então diz assim: o Senhor falou a Moisés: vá ao faraó e diga-lhe que assim diz o Senhor: deixe o meu povo ir para que me preste culto. Novamente a repetição do princípio da liberdade. Se você não quiser deixá-lo ir, mandarei sobre todo o seu território uma praga de rãs. O Nilo ficará infestado de rãs. Elas subirão e entrarão em seu palácio, em seu quarto e até em sua cama. Estarão também nas suas casas, nas casas dos seus conselheiros, do seu povo, dentro dos seus fornos, nas suas amassadeiras. As rãs subirão em você, em seus conselheiros, em seu povo. Depois o Senhor disse a Moisés: diga a Arão que estenda a mão com a vara, volta a vara, sobre os rios, sobre os canais, sobre os açudes, e faça subir deles rãs sobre a terra do Egito. Assim Arão estendeu a mão sobre as águas do Egito, e as rãs subiram e cobriram a terra do Egito. Mas os magos fizeram a mesma coisa por meio de suas ciências ocultas. Vamos seguir. O faraó mandou chamar Moisés e Arão e disse: orem ao Senhor para que ele tire essas rãs de mim e do meu povo. Então deixarei o povo ir oferecer sacrifícios ao Senhor. Moisés disse ao faraó: tua é a honra de dizer-me quando devorar por ti, por teus conselheiros e por teu povo, para que tu e tuas casas fiquem livres das rãs e sobrem apenas as que estão no rio. Amanhã, disse o faraó. Moisés respondeu: será como tu dizes, para que saibais que não há ninguém como o Senhor nosso Deus. As rãs deixarão a ti, as tuas casas, os teus conselheiros e o teu povo, sobrarão apenas os que estão no rio. Depois que Moisés e Arão saíram da presença de faraó, Moisés clamou ao Senhor por causa das rãs que enviaram sobre o faraó, e o Senhor atendeu o pedido de Moisés. Morreram as rãs que estavam nas casas, nos pátios e nos campos. Foram ajuntados montões, e por isso a terra cheirou mal. Mas quando o faraó percebeu que houve alívio, obstinou-se em seu coração e não deu mais ouvidos a Moisés e a Arão, conforme o Senhor tinha dito. Então, por enquanto, olhando para o texto, cabe a gente falar algumas coisas aqui. É o seguinte, a palavra no hebraico, para quando você lê que Faraó endurece, ou Deus endurece o coração dele, ou tornou-se obstinado em seu coração. A palavra no hebraico ali, ela não é bem endurecimento, mas ela é pesado. Essa palavra, ela é muito mais próxima e ela condiz muito mais com a realidade. Apesar do sentido do coração se endurecer, no sentido de Faraó se manter obstinado em relação a libertar o povo, em não libertar, né, o povo de Israel, esse sentido está correto, tá bom? Ele é um sentido importantíssimo e o principal. Só que tem uma outra coisa em relação a essa palavra original que está ali, que é o pesado. Tornou-se pesado o coração. O egípcio, ele tinha uma crença que quando ele morria, ele ia para o submundo, tá bom? E lá tinha uma balança. Tinha, portanto, aquela balança assim, né? Que a gente vê até em alguns filmes. E aí de um lado ficava o coração daquele que morreu, por isso todo egípcio era ou enterrado ou mumificado, era retirado todos os órgãos e só ficava o coração. Porque eles tinham que usar o coração para colocar na balança. Se o coração pesasse mais do que a imagem de uma deusa que estava do outro lado, então o monstro vinha e devorava essa pessoa no submundo e a vida dela teria um fim para sempre. Caso o coração pesasse menos ou houvesse um equilíbrio, então o egípcio
desfrutava da eternidade da sua alma, digamos, tá bom? Então toda vez que no hebraico a gente vai ler e a gente vê Deus falando que ele pesou o coração, não é porque Deus, a história da balança é verdade. Isso daqui é a forma do próprio Deus dizer para Faraó, segundo aquilo que ele entendia, que Faraó estava num caminho no qual ele estava sendo inevitavelmente e permanentemente condenado para sempre. Vocês estão entendendo? Então, à medida que esse coração ia pesando, também não havia mais volta. Por isso você vê um faraó que vai parar lá afogado. Entende? Porque chega um momento que não havia mais arrependimento. E além disso, Deus fazia com que esse coração se tornasse ainda mais obstinado ao mal, para que todos os deuses fossem envergonhados em cada tempo. Tá bom? Beleza. Entendido isso, olhando de volta para o texto, tá bom? Deixa eu só pegar aqui os destaques. A gente precisa observar então a questão das rãs. Rã tinha no Egito, era normal, porque lá no Nilo tinham vários pântanos também, nessa época, tá? Então a questão das rãs era normal, só que a questão das rãs, como foi, era a praga. O egípcio, ele olhava a rã, o egípcio no Egito, tá, gente? Eles consideravam sagrados e cultuavam muitos animais, tá? Muitos, beleza? Então, a rã era um deles, ok? Eles olhavam a rã como um animal que tinha plena propriedade de viver na terra e na água. Portanto, era sagrado para eles. Tinha uma deusa chamada Heket, que ela era responsável pela manutenção da fertilidade. Relacionada a Nun, Kek e Re, eles estavam ligados à questão da alta produtividade de vida que o Nilo traria. Por isso as rãs, elas partem dos lugares com água, subindo aos montes e infestando todo o território egípcio, tá? Essa deusa, se você pesquisar por ela, você vai ver ela uma imagem, ela é um corpo de mulher, a cabeça de sapo, tá? E não só ela, mas tinham outros deuses que eram representados assim também, se eu não me engano. E imagina a situação, a rã era tão sagrada que um egípcio, se ele acidentalmente pisasse numa rã e matasse, caso algum oficial visse, ele podia ser condenado inclusive à morte, possivelmente. Eu não estou inventando isso, tá? Tudo que eu falo aqui vocês pesquisam, tá bom? Então agora eu tinha uma terra que o chão era puro de rã e era inevitável que todos pisassem em rãs. E os sacerdotes desses deuses, como é que ficavam? Porque se alguém fizesse isso, eles mesmos delimitavam a sentença. E agora? Vai matar todo mundo, um ao outro, porque estão pisando? Olha a loucura. E agora a gente tem uma ironia, né? Deus está literalmente, tá? Envergonhando, humilhando com muita força as divindades egípcias. Então pensa, uma deusa relacionada à fertilidade, que traz fertilidade, agora eu tinha um excesso nunca visto dessa fertilidade que não conseguia mais ser travada, retrocedida ou impedida. Os magos vão lá para tentar conseguem alguma coisa em relação às rãs, né? Mas eles não conseguem interromper o processo. E o interessante é que Moisés fala para Faraó assim: eu vou orar
para o meu Deus interromper. E você vai ver que vai ser interrompido, porque ele consegue, ele mandou, ele interrompe. E você vai saber quem é Deus. Vocês estão entendendo? Então, Eket, Nun, Kek, Ev, todos esses deuses relacionados à produtividade, à fertilidade, à vida no Nilo, todos aqui extremamente humilhados. Essa foi a segunda praga. Bom, e o que nós temos depois disso? Ainda no capítulo 8, no verso 16 ao 20, nós vamos ter a terceira praga. Então o Senhor disse a Moisés: diga a Arão que estenda sua vara e fira o pó da terra. O pó se transformará em piolhos por toda a terra do Egito. Assim fizeram. E quando Arão estendeu a mão e com a vara feriu o pó da terra, surgiram piolhos nos homens e nos animais. Todo o pó da terra, todo o pó de toda a terra do Egito transformou-se em piolhos. Mas quando os magos tentaram fazer surgir piolhos por meio das suas ciências ocultas, não conseguiram. Os piolhos infestavam os homens e os animais. Olha o que os magos vão dizer no verso 19. Os magos disseram ao faraó: isso é o dedo de Deus. Mas o coração do faraó permaneceu pesado. E ele não quis ouvi-los conforme o Senhor tinha dito. Então, o que tem essa praga dos piolhos, né? Nesse momento, é um momento que de agora para frente a vergonha vai ser pior ainda em relação a todas as outras divindades, por assim dizer, né? Porque nesse momento já estamos só na terceira praga e de agora para frente em todas, mago nenhum, feiticeiro nenhum, bruxo nenhum consegue reproduzir mais nada. Fim da história, tá? Eles já não conseguiam reverter, mas pelo menos conseguiu alguma espécie de reprodução. E com certeza era só alguma coisa assim, que lembra, próximo, mas nunca que era igual, tá? Só que agora a gente tem, a partir daqui da terceira praga, nada consegue mais ser revertido nem imitado, beleza? Os egípcios então tentam invocar seus deuses para reproduzir a situação e nada acontece, tá? No Egito tinha uma crença num deus que era uma forma infantil do deus Horus, tá? Errar par Keret. Esse deus, o intuito de buscar a ele em oração era afastar criaturas e situações perigosas, tá? A gente tinha também o Imhotep, que era a deusa da medicina, e alguns outros deuses que tinham a questão da cura, né? Quando era buscado um deus para causas de enfermidade. Provavelmente esses deuses foram buscados, segundo alguns estudiosos, sim, só que nada. Os ídolos nada são. Tem boca, mas não fala, tem olho, mas não vê, tem ouvido, mas não ouve, tem mão, mas não pode estender para socorrer ou ajudar. Tornem-se semelhantes a eles, aqueles que o adoram. Vida vazia, sem sentido. Essa parte da Bíblia, a Bíblia dá um show sobre a idolatria, sobre tempos futuros, inclusive, tá? A gente vai ver isso. Mas olhando ainda para a terceira praga dos piolhos, olha que interessante. Os sacerdotes, por exemplo, da forma infantil de Horus, do deus Geb também, que estava ligado à questão das curas, né? Esses sacerdotes, tinha um historiador grego chamado Heródoto. Ele afirma que sacerdotes egípcios tinham rituais de purificação até mais, como é que a gente diz? Mais fortes, mais sérios, mais incisivos, mais rígidos do que muitos rituais de purificação de outros sacerdotes. Esses rituais de purificação eram tão rigorosos porque o sacerdote tinha que comparecer diante do seu Deus, né, lá no Egito, extremamente puro. E uma das principais coisas desses monte de ritual rigoroso de purificação era que esses rituais contribuíam
para que os sacerdotes dos deuses no Egito não fossem contaminados com piolhos. Quem fala isso é o historiador grego Heródoto. Vocês estão entendendo? Para que eles não fossem contaminados com piolho. E agora? Todos os sacerdotes estão infestados. O pó da terra virou piolho. Eles não conseguem nem ir buscar suas divindades. Vocês estão entendendo o que Deus está fazendo? O negócio é muito forte, é muito profundo, tá? E aí a gente vai para a próxima praga, a quarta, tá? Vamos pegar aqui do verso 21. Se você, Moisés falando ao faraó, né? Se você não deixar meu povo ir, enviarei enxames de moscas para atacar você e os seus conselheiros, o seu povo, as suas casas, as casas dos egípcios, bem como o chão em que pisam, e encherão de moscas. Mas naquele dia tratarei de maneira diferente a terra de Gósen. Qual era a terra de Gósen? Era a terra que Israel, desde a época de José, foi morar, porque pastores moravam em Gósen. Era repulsivo para o egípcio conviver com pastores. Lembra? Porque os egípcios adoram ovelhas, têm divindades relacionadas à questão de bovídeos, tá? Então, um povo que cria ovelha e faz ritual e sacrifica ovelha, carneiro, era repulsivo ao egípcio, porque o egípcio considerava que eles estavam afrontando e insultando os próprios deuses deles, tá? Por isso, então, Israel foi habitar na terra de Gósen. Agora, a partir desta praga dos enxames, Gósen não é mais atingido. Deus coloca território seletivo. Talvez isso seja porque lá atrás Israel acreditou no início, mas depois reclamou quando foi dobrada a carga de trabalho, né? E aí Israel precisava passar aí umas provas, umas dificuldades, sofrimentozinho para poder reconhecer e temer a Deus, né? Precisava recuperar a questão do temor. E só que aí de agora para frente, nas próximas pragas, Israel não é atingido, beleza? Lá em Gósen. Então, o Egito todo menos a terra de Gósen. Sempre assim, tá bom? Então, beleza. Mas naquele dia tratarei diferente a terra de Gósen, onde habita o meu povo. Nenhum enxame de mosca se achará ali, para que você saiba que eu, Senhor, estou nessa terra. Farei distinção entre o meu povo e o seu. Este é o sinal. Esse sinal miraculoso acontecerá amanhã. E assim fez o Senhor. Grandes enxames de moscas invadiram o palácio do faraó e as casas de seus conselheiros, e em todo o Egito a terra foi arruinada pelas moscas. Bom, vamos falar sobre essa quarta praga, a praga dos enxames. O termo mosca, tá bom? Não está no texto original. Vou repetir, o termo mosca não está no texto original. Ele foi adicionado pelos tradutores, tá? Porque é um termo para distinguir, é o que tinha na época, tá? Para descrever todo tipo de inseto voador, beleza? Só que olhando a história, estudando alguns autores que escrevem muito acerca dessa praga dos enxames, tá? Então lá no texto bíblico não tem mosca, é só enxames, beleza? O que provavelmente tá se referindo aqui, o inseto predominante voador dessa praga era o que a gente conhece como escaravelho, tá bom? Só que o escaravelho, que é mostrado nos filmes, aquele besouro carnívoro que vem e 2 segundos a pessoa tá só o osso. Isso é mito, tá bom? O escaravelho era muito mais próximo ao besouro que a gente conhece, que é o rola esterco, ou outro nome que você sabe aí, não é? Então, houve o quê? Um enxame desse besouro. Só que esse besouro, ele tem uma mandíbula muito poderosa, e aí assim faz sentido quando a gente vê que a terra foi arrasada, tá? Por quê? Porque até madeira ele devorava.
Então foi uma destruição de toda a estrutura, tá bom? A nível estrutural, muitas plantas também, tá? Esse animal ele era sagrado, tá bom? Para os egípcios, porque os egípcios viam esse besouro saindo de esterco e saindo de cadáver. Então eles achavam que era um animal que brotava da morte e da impossibilidade. Por isso eles achavam que era sagrado. E tinha um deus relacionado a eles? Lógico que tinha. Inclusive é um bem famoso, tá bom? Que é o próprio Amon. Amon, ele era relacionado a muitas coisas e mistérios também, né? Muitos dizem que Amon era um deus egípcio que representava o lado misterioso da vida, tá? Além disso, ele começou como sendo uma divindade relacionada ao vento, mas aí depois a questão de Ra e Amon foi se fundindo para formar uma entidade suprema que compunha a trindade egípcia, trindade entre aspas, né? Que é o Amon-Ra, tá certo? Então, aqui nós tínhamos um povo desesperado, buscando Amon, buscando todos os outros deuses relacionados à questão da preservação da terra e que nada podiam fazer, tá? Então no verso 24 a gente vai ver uma terra arruinada e no verso 25 tem uma coisa muito interessante. No verso 25, Faraó vai começar a negociar. Essas negociações são muito importantes para a gente, porque ele vai negociar 3 coisas, que é justamente o que o reino das trevas tenta negociar, tá? Então, olha só. Então, o Faraó mandou chamar Moisés e falou: vão oferecer sacrifícios ao seu Deus, mas não saiam do país. Essa era uma contraproposta. Nunca faça concessão ou negocie um termo sequer com as trevas. Nós somos inimigos das trevas, tá? Então, em outras palavras, o Faraó está dizendo assim: vai oferecer sacrifício a Deus, tudo bem, mas continua no Egito. Só que aí que tá. Para ter vida com Deus, tem que sair do mundo. Tem que sair do mundo jaz no maligno. Tem que cortar todas as relações com o inferno. Essa é uma proposta que parece inocente, mas ela é muito séria. Não dá para cultuar a Deus estando no Egito. Vocês estão entendendo? Bom, vamos lá. Verso 26. Moisés e Arão vão dizer assim: isso não seria sensato, oferecer sacrifício a Deus e culto aqui no Egito. Por quê? Porque os sacrifícios que oferecemos ao nosso Deus são um sacrilégio, são uma abominação para vocês, os egípcios. Isso eu já expliquei várias vezes, a questão dos bovídeos, das ovelhas, dos carneiros, né? Se oferecemos sacrifícios para lhes parecerem sacrilégio, isso não nos levará a nos apedrejar? Né? Então Moisés e Arão jogaram o jogo, né? Próxima praga, capítulo 9, verso de 1 a 7. Aí você lê aí com cuidado para você entender, tá? Mas essa praga é a praga onde vão morrer os rebanhos, todos os rebanhos dos egípcios, mas nenhum gado na terra de Gósen morreu. Lembre-se disso. Inclusive eles mandaram ver para ver com os próprios olhos se aquilo estava acontecendo, porque da parte deles morreu tudo e da parte de Israel não morreu nada. E nós tínhamos entidades relacionadas à fertilidade do gado, ao cuidado do gado, à preservação do gado, entidades inclusive muito importantes, como por exemplo Hathor, que era uma deusa, segundo eles, que simbolicamente era a mãe direta do faraó, simbolicamente, tá? E ela era representada com a mulher, só que a cabeça era de vaca, tá? Então a vaca também era adorada, beleza?
porque eles entendiam muito a questão da vaca, a geração da vida e todas essas coisas. Mas a gente tinha Nut, tinha Pat, tinha Apis, tinha Neith, todos relacionados à questão do gado. Nada puderam fazer. Vamos para a próxima? As úlceras. Então, essa praga você vai ver do 1 ao 7 no capítulo 9. Ainda no capítulo 9, do 8 ao 17, vem a próxima praga, que é a praga das úlceras. Feridas nas peles, na pele, beleza? Então, como que foi esse negócio aqui? Vamos olhar o texto aqui rapidinho. Tirem um punhado de cinza, verso 8 do capítulo 9, de uma fornalha, e Moisés a espalhará no ar diante do faraó. Ela se tornará como um pó fino sobre toda a terra do Egito. E feridas purulentas. Ferida purulenta é o quê? É ferida que tem relevo bem significativo e solta pus, tá? Surgirão nos homens e nos animais em todo o Egito. Sobraram alguns animais, tá? Por enquanto, pelo menos, né? Então, basicamente, o que tinha que ser feito? Moisés e Arão iam a um determinado forno, pegar a cinza e na frente de Faraó eles iam soprar as cinzas e aquilo se tornaria um pó fino, como se fosse uma disseminação virológica, alguma coisa assim, para poder atingir a todos os egípcios e animais egípcios que ainda restavam, e tudo ia ficar coberto de ferida. Bom, algumas entidades egípcias, como por exemplo Imhotep, Tote, Ísis, própria Ísis, Osíris, Sekhmet, tá? Todas essas entidades, os sacerdotes, para elas, eles tinham rituais que envolviam até sacrifícios humanos. A pessoa era colocada num forno, é esse forno que a Bíblia está falando, que Moisés e Arão iam lá pegar a cinza, tá? Era colocada num forno em sacrifício a um desses deuses, principalmente Ísis e Osíris, tá? E essa pessoa era queimada até virar cinza. E aí o sacerdote pegava a cinza, que eles entendiam que aquilo agradou aos deuses, e agora ia ser devolvido em forma de bênção. Eles estavam gratos por isso, e aquelas cinzas, quando fossem sopradas pelos sacerdotes, elas iam voar, iam tocar os outros sacerdotes, o faraó, o povo, e o povo assim em gratidão entendia que essas cinzas batendo em suas peles trariam bênçãos, entendeu? Então olha só o que Arão e Moisés vão fazer. Eles vão pegar a cinza que está lá nesse forno, eles vão trazer essas cinzas e vão soprar igual o sacerdote desses deuses fazia. Só que quando eles sopram, a bênção que eles tanto acreditavam se torna inferida em todo mundo, pelo corpo todo. E a Bíblia vai dizer que inclusive os sacerdotes não conseguiam nem estar diante de Moisés e Arão, nem comparecer diante deles, de tanta ferida. Estão entendendo? Bom, vamos lá. No final aqui do capítulo 9, né? A gente vai ver a praga do granizo, tá? Chuva de granizo, isso sim era muito incomum. Lembrando, úlcera, terra de Gósen não, tá bom? Agora pra frente não vou nem repetir isso, você já sabe, tá? Então granizo no Egito, extremamente incomum, tá? E só que aqui, por mais que já houvesse uma vez ou outra chovido granizo, seria um granizo como nunca se viu, tá? Então tudo ia ser destruído pelo granizo. Toda plantação, animais, tudo. E a Bíblia diz que o céu se tornou um show de raios e trovões e granizo violento, tá? Para destruir tudo. Bom, e Nut, deusa do céu. O que pôde fazer Nut? Nada. Exu,
Deus do ar é portador do céu, aquele que desenrola o céu. Um cuida, o outro é quem provém a presença do céu. Nada. Mas nós temos também Horus. Nós temos também Sete, que era o deus das tempestades. Pensa, a maior tempestade da história no Egito. E ninguém parava aquilo. Nem o deus das tempestades. Neper, que era responsável por cuidar das culturas de grão, tá? O próprio Osíris, né? O governante da vida, da vegetação, nada. E a Bíblia diz que trigo, que ia brotar depois e centeio, permanece ainda vivo. Mas, por exemplo, linho acaba. Então, além das plantações e tudo mais, nós temos um Egito que vai se ver sem possibilidade de desenvolver o seu vestuário. Acabou, tá? E é interessante que aqui a gente vê o começo da ruptura do governo. Olha o verso 20. Os conselheiros do faraó que temiam a palavra do Senhor apressaram-se em recolher aos abrigos os seus rebanhos e os seus escravos. Mas os que não se importavam com a palavra do Senhor deixaram os seus escravos e os seus rebanhos no campo. Alguns animais foram salvos dos egípcios porque conselheiros do faraó já estavam pendendo para o lado de cá do nosso Deus, entendeu? E aí eles conseguiram salvar, porque eles acreditaram que a praga ia acontecer e conseguiram salvar uma parte do rebanho da catástrofe do granizo, tá bom? E a gente já vê um reino que está oscilando, não está mais coeso, beleza? Vamos lá, capítulo 10, do verso 4 ao 20, a oitava praga, a praga dos gafanhotos. Antes de falar dessa praga, eu quero abrir aqui no capítulo para mostrar para vocês o segundo momento em que o reino das trevas, simbolizado pela pessoa do próprio faraó, tenta negociar. Então a primeira negociação era cultua a Deus, mas sem sair do Egito. A gente já falou sobre isso. Agora vem a segunda tentativa de negociação, verso 8. Então Moisés e Arão foram trazidos de volta à presença do faraó, capítulo 10, tá? Que lhes disse: vão e prestem culto ao Senhor. Tá, beleza. Ao seu Deus. Mas diga-me, quem irá? Essa é a pergunta de faraó. Moisés respondeu: temos que levar todos. Ponto final. Jovens, velhos, crianças, filhos, filhas, ovelhas, bois, bens, tudo para Deus, todos para Deus. Verso 10. Vocês vão mesmo precisar do Senhor quando eu deixá-los ir com as mulheres e crianças. É claro que vocês estão com más intenções. De forma alguma, Faraó disse, só os homens podem ir prestar culto ao Senhor, como vocês têm pedido. E Moisés e Arão foram expulsos da presença de Faraó. Em outras palavras, Faraó pode ir prestar culto ao Senhor, mas mulheres e crianças ficam no Egito. De jeito nenhum. Qual é o ataque do reino das trevas? Quebra da unidade familiar. Está entendendo? Ou a família vai, ou não vai. Ninguém fica para trás. Isso serve para a igreja, tanto para aqueles que caíram e voltaram. Já aconteceu provavelmente com você, comigo. Todos aqui já tivemos momentos em que alguém não deixou a gente para trás como família de Deus. Mas na sua casa também, agora olhando família de sangue, ninguém fica para trás. Coloca isso no seu coração, tá bom? Beleza. Então o que aconteceu? Gafanhotos infestaram e destruíram tudo que havia sobrado de plantação e arrasaram tudo que era plantio, tudo que era recurso da parte de agricultura no Egito. O Egito acabou. Não sei se vocês têm essa consciência. O Egito acabou, tá? Aqui. Então,
que acontece? Tinha um deus, que vocês devem saber, que é chamado Anubis. Anubis era o guardião dos campos. O que Anubis fez para afastar esses gafanhotos? Veio um vento oriental e os gafanhotos de uma vez destruíram tudo. E quando Deus quis, Moisés intercedeu e o vento ocidental levou eles de volta. O mesmo Deus trouxe, o mesmo Deus interrompeu. E Anubis? Nada. Fora todas as entidades relacionadas à agricultura, beleza? E nesse mesmo capítulo, ainda no capítulo 10, no verso 24 em diante, a gente vai ver a 9ª praga. Estamos chegando ao fim. As trevas. 3 dias de densas trevas. Trevas que era uma escuridão que trazia terror. É como se todas as entidades malignas que estivessem por trás desses deuses mitológicos egípcios, elas fossem obrigadas, em escuridão, a atormentar todos os seus próprios adoradores, fazendo com que toda confiança fosse quebrada, toda adoração fosse repulsiva. Dava para sentir essas trevas. A Bíblia diz que ninguém conseguia ver nada, absolutamente nada. 3 dias inteiros. E aí que tá. Quem era o Deus da iluminação? Né? Obviamente a gente está falando de Deus Sol. Quem era Deus Sol? Nós temos nomes que migram na entidade do Deus Sol, né? Então a gente vai ter o principal de todos, o Ra, que é o próprio Sol. Cadê ele para iluminar? Não tinha. Estava em trevas. Amon, que se funde a Amon, a Ra, Amon-Ra, entidade praticamente dentro da supremacia do panteão egípcio. Cadê? Nada. Tanto é que faraós, que se consideravam, o povo considerava, e eles também, como deuses, usavam nomes emprestados desse pessoal para compor o próprio nome. Por exemplo, Ramsés, Amenhotep, né? Que Amon podia ser Amon, Amin ou Amen, né? E aí vale uma ressalva, tá, gente? Tem um imbecil que diz que é teólogo, que fala assim que a palavra Amém é uma palavra pagã, porque vem do deus Amon. Cara, nada a ver. Uma coisa é linguagem egípcia, outra coisa é linguagem hebraica. Nada, absolutamente nada a ver. Beleza? Resolvido isso. Tinha, por exemplo, também Tutankhamon, Amon, tá? Então, todos homenageavam essa divindade Amon-Ra, que iluminava os dias. Onde estava? Quando que as trevas acabaram? Quando chegou o prazo que já tinha sido avisado de acabar, 3 dias. Por quê? Porque Deus, o nosso Deus, assim quis. Ponto final. Não havia um Deus humilhado, espancado, zombado por Yahvé. Todos os deuses egípcios foram colocados num balaio de lixo e desprezados porque nada eram, nada são, tá? Então, a gente vai para a 10ª praga, a morte dos primogênitos, que está no capítulo 11, verso 5. E, antes da gente chegar lá, é importante a gente ver o verso 24 do capítulo 10, onde é a 3ª tentativa de negociação. Então o faraó mandou chamar Moisés e disse: olha as trevas aí. Vão e prestem culto ao Senhor, deixem somente as ovelhas e os bois, as mulheres e as crianças podem ir. Então agora o faraó estava dizendo assim, tá, vai logo, mas deixa o gado aqui. De jeito nenhum. Os nossos bens têm que servir a Deus como as nossas vidas servem. Às vezes, muitas vezes, né, o diabo quer nos pegar justamente nessa área, a área dos bens, a área financeira, a área material, viu? Beleza, então capítulo 11, morte dos primogênitos, verso 3. Olha que interessante. O Senhor tornou os egípcios favoráveis ao povo
E o próprio Moisés era tido em alta estima no Egito pelos conselheiros do faraó e pelo povo. Cara, acabou, não tinha governo, não tinha mais nada. Tava tudo ruindo, tava tudo desmoronando. Verso 7 do capítulo 11. Olha o que Deus fala, que legal. Entre os israelitas, porém, nem sequer um cão latirá contra um homem ou animal. Deus está avisando sobre a morte dos primogênitos, tá? Você vai ver no verso 5, mais especificamente. Então vocês saberão que o Senhor faz distinção. Deus sabe direitinho quem é Egito, quem é Israel. Quem é você? Quem sou eu? Responde, você é Egito ou é Israel? Deus sabe direitinho a diferença. E perto do fim, ficará mais gritante ainda. Fim que eu digo, fim desta era, quando Jesus vier, tá bom? Retornar. Beleza, então vamos para o Êxodo 12. O que observar na questão da praga dos primogênitos? No Egito, o primogênito ele recebia a maior parte da herança. Isso não só no Egito, né? Mas as elites egípcias eram compostas de primogênito, certo? Então, a força política socioeconômica do Egito era baseada em primogênito. E agora, a linha de sucessão foi interrompida. Como se recuperar de uma coisa assim, fora o resto todo que já havia sido perdido? Mas o interessante é que no capítulo 4 de Êxodo, verso 22 a 23, Faraó tinha sido avisado que isso ia acontecer antes das pragas começarem. Diz assim: depois diga ao Faraó que assim diz o Senhor, Israel é o meu primeiro filho. Lembra que os egípcios fizeram com Israel? O primeiro filho de Deus. Nessa linguagem aqui simbólica do Êxodo, né? Israel é meu primeiro filho. Eu já lhe disse que deixe o meu filho ir para prestar-me culto, mas você não quis deixá-lo ir. Por isso, matarei o seu primeiro filho. Interessante que Serquete, por exemplo, deusa da proteção, Mesquenete, deusa do parto, Renenutete, deusa protetora, principal deusa protetora dos faraós. Cadê? Agora, sabe legal? O faraó não morreu. Esse faraó que estava lá no poder nessa época não morreu na praga dos primogênitos. Ele não era um primogênito. Provavelmente ele era o segundo ou outro na linha de sucessão. O anterior havia morrido. Tá? O fato é que ele não era, mas o filho dele era. Era um primogênito. E assim, grande pranto se faz por todo o Egito. E o memorial da Páscoa é instituído. E naquele dia era marcado o primeiro mês do ano para o israelita. Foi ali que o calendário se estabeleceu para ser como os judeus contam hoje, beleza? A partir então do dia da libertação. E todo o Egito entrou em pranto, inclusive os primogênitos de animais, todos morreram. Como que tinha que ser feito? Basicamente, deveria ser um cabrito ou uma ovelha, um carneiro, desculpa, ou um cabrito, e aí você deveria cortar esse animal, né? Porque, enfim, várias coisas em relação à redenção, a lei da vida por uma vida, que eu já tenho falado há muito tempo, né? Então, a família tinha que comer aquilo inteiro. Se a família fosse pequena, deveria chamar a família vizinha. E o sangue desse animal era passado nos umbrais laterais, isso por cima. E quando o anjo de Deus, trazendo a morte, viesse representando o juízo de Deus, as casas que tinham a marca de sangue eram então poupadas, mas as casas que não tivessem, então, estariam mortas. Você sabe muito bem que o sangue do Cordeiro é um apontamento direto para Jesus. Então entenda, no umbral da porta da sua vida, se não houver o sangue do Cordeiro, é morte.
Por quê? Porque só Ele pode nos limpar e só Ele pagou o preço por nós, tá? Então Ele é digno de nos purificar, tá certo? Então essas entidades que eu falei, de novo, impotentes, beleza? Bom, ainda no Êxodo 12, então, no verso 2 a gente tem o destaque da marcação do ano, no verso 3 a questão do estabelecimento da Páscoa, e é interessante que Deus avisa o povo, hoje vocês vão sair, antes de saírem. Era uma certeza, é assim que Deus faz, né? E aí como eles deveriam comer o pão sem fermento, várias coisas você pode ler e você vai entender. A carne não podia ser nem crua, nem assada, nem cozida em água. Tinha que ser direto no fogo. Isso é símbolo de santidade, tá? Então eles tinham que comer rápido e sair com cinto no lugar, sandália nos pés e cajado na mão. Você já entendeu, né? Matou a charada. E, Rodolfo, você está inventando esse negócio dos deuses, que não sei o quê. Me mostra na Bíblia que isso aí era contra os deuses. Tá bom. Capítulo 12. Tá? Verso 12. Naquela mesma noite passarei pelo Egito e matarei todos os primogênitos, tanto os homens como dos animais, e executarei juízo sobre todos os deuses do Egito. Eu sou o Senhor. A gente precisou só estudar para saber quais foram, né? Basicamente quase todos. Mas essa era a ideia. Essa era a ideia, tá? E olha o verso 38, que interessante que aconteceu. Verso 38. Grande multidão de estrangeiros de todo tipo seguiu com eles, além de grandes rebanhos, tanto de bois como de ovelhas e de cabras. Não tem quando o povo de Israel saiu do Egito? Não tinha só israelita, viu? Muita gente passou para o outro lado. Entendeu, cara, isso daqui é uma perda de tempo. Meu Deus, todos os outros deuses que não são Yahvé são inúteis. Se você está me ouvindo, assistindo isso, e você ou adora a você mesmo, que isso é basicamente a raiz de toda a idolatria, né? Ou você faz qualquer coisa de ser Deus no lugar de Deus, para agora. Você está perdendo um tempo precioso de vida, está jogando tempo fora, adoração fora. Só Deus é Deus. Êxodo capítulo 13, para a gente fechar. Olha que interessante no verso 9. Isto lhe será como sinal em sua mão e memorial em sua testa, para que a lei do Senhor esteja nos seus lábios, porque o Senhor o tirou do Egito com mão poderosa. Verso 16. Isto será como sinal em sua mão e marca em sua testa de que o Senhor nos tirou do Egito com mão poderosa. Deus está agora trazendo para a gente um entendimento. Eu não sei se você ficou nessas coisas, desses vídeos de conspiração, do marca da besta, é o chip, tal, ainda que a marca da besta ela tenha um exterior físico de um chip, ou coisa nesse sentido, nunca será isso a razão da condenação. Deus acabou de dar uma dica, assim, gritante pra gente, porque Deus está dizendo que todo aquele memorial, todo o simbolismo e a libertação do povo, e a instauração da Páscoa, era um sinal na mão e na testa. Como você bota a Páscoa na testa e na mão? Está falando de coisa interior, está falando do propósito do rito, e não do rito em si. É a diferença daquele que adora a Deus e do religioso, que é vazio, tá? O que a gente está vendo aqui? A gente está vendo que o Espírito Santo, ele marca os seus na carne e na mente, simbolizando o espírito e alma. É interior. O pacto com Cristo, com o Espírito de Deus, a aliança com a promessa, a salvação, elas são reveladas com a verdade que existe em nosso interior de que o propósito maior na nossa vida é adorar a Deus e somente a Deus. Aqui
O propósito maior era o quê? Só adoraremos a Deus e mais nenhum outro Deus, principalmente aqueles que nós convivemos 400 anos. Olha um monte de Deus egípcio sendo deixado para trás. Isso estava cravado na mente, na testa e na mão direita. A marca da besta colocada na testa, na mão direita, por mais que exteriormente nós possa comprar ou vender com aquilo no futuro próximo, o que será mais gritante não é um chip ou coisa nesse sentido. Serão pessoas que claramente estarão adorando o Egito, personificado no sistema e da pessoa do anticristo, e outras que claramente rejeitarão com a própria vida adorar a qualquer outra coisa que não seja Jesus Cristo, pois Ele é o Senhor. Vocês estão entendendo? A marca da besta tem muito mais a ver com o testemunho interior revelado entre Deus e o homem, testa e mão, do que uma coisa, um aparelho, um artigo tecnológico qualquer. Vocês estão entendendo? Por 2 vezes nesse capítulo, Deus enfatiza esse simbolismo. Isso será, verso 16, isso será como sinal em sua mão e na testa, de que o Senhor nos tirou do Egito com mão poderosa, ou seja, de que o Senhor nos libertou para sempre de nós mesmos e das trevas e de sua ira. Amém, né? Verso 19. Olha que legal. Moisés levou os ossos de José, porque José havia feito os filhos de Israel prestarem juramento quando disse: Deus certamente virá em auxílio de vocês. Levem então os meus ossos daqui. Lembra? A gente conversou no vídeo passado. 400 anos depois, tá lá os ossos de José sendo retirados, porque José nunca foi um egípcio. José sempre foi Israel. Beleza? Espero que tenha sido abençoador. Foi um prazer para mim estar mais uma vez com vocês nesses 7 capítulos de hoje. E até o próximo vídeo. Forte abraço.